Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com a Josete Guerzoni de Londrina e ela vai falar um pouco para a gente sobre a ginástica holística. Eu sei que muitas pessoas têm ouvido falar mais da ginástica holística, então achei muito interessante a Josete vir hoje aqui para explicar um pouquinho sobre o método. Oi, Josete! Oi, Ana, tudo bom? Tudo? Obrigada Então, por essa oportunidade de estar aqui, não, apresentando um imagina. pouquinho mais. Estou super feliz de você estar aqui e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você chegou na ginástica holística. Ana, eu fiz a formação da ginástica holística em 97, 98, quando a formação ainda acontecia na França. Ela já era dada por uma discípula da Henri Fried, que era a Marie Jo, que veio logo depois da Henri Fried. E eu fiz a formação, ela acontecia na época, em 2 anos, a gente ficava 5 semanas em Paris, que era num banlieue, num bairro perto de Paris, e a gente fazia a formação lá, ficávamos 5 semanas, passávamos um ano trabalhando com esse material, e no outro ano a gente ia fazer esse fechamento e mais as outras 5 semanas. Então foi no momento em que eu estava buscando um recurso para enfatizar o meu trabalho de grupo. E a ginástica holística é o que, no momento, se apresentava como isso, um caminho para ser tomado. Entendi. E, Josete, eu tenho percebido que ultimamente, acho que até por questões da fáscia, a ginástica holística, ela recebeu uma outra luz, né? Uma outra Isso, importância. sim. O que que você acha disso? A ginástica holística, a base dela sempre foi muito prática, né? A gente tinha até na época um embasamento teórico que acontecia uma vez na semana, a gente tinha um momento de anatomia lá. E o restante da formação era toda prática, porque é muito em cima da construção da sua experimentação do movimento, da sua percepção dele, da consciência dele, como você vai se construindo por essa prática, você pode construir o outro. Então, isso eu acho riquíssimo, que você aborda muito também, todo mundo fala, a necessidade de um profissional que escolhe e elege um método e precisa necessariamente trabalhar e experimentar ele de fio a pavio no seu corpo, na sua vida. Porém, a teoria, até porque ainda era muito pobre as explicações. Tudo você sabia, você percebia, você tinha um caminho. A teoria se baseava muito nas cadeias, que era o que a gente tinha lá no momento, que era a Mézières, então era isso a teoria. E em cima disso que a gente tinha um pouco do embasamento teórico. E agora, né, com essa ênfase total das fáscias, que você aborda ricamente, que você mostra muito o efeito da interocepção e que a gente consegue dar nome para o que acontece na prática. Então, o inverso foi assim na ginástica holística, né? Foi pela prática se trouxe realmente a teoria ao nome daquilo que se experimentava e se sentia. Então, hoje a gente consegue realmente dar essa cientificidade para o trabalho da ginástica holística. Por isso, ela também, eu acho que teve um suspiro aí maior, né? Porque a Sim. gente constrói as coisas com base na ciência também, né? Claro que nessa área do movimento do corpo, não tem como só quantificar, é muita qualificação, é muita qualidade daquilo que você experimenta, mas é preciso também cientificar, precisa dar nome, né, e justificar numa teoria com um embasamento científico porque é daquilo que ocorre. Sim. Isso assim, eu particularmente, e como a GG, que está sempre perto de você, a gente é muito grata por essa teoria que você apresentou e trouxe, e a gente consegue dar esses nomes e colocar hoje na nossa prática da ginástica holística. Então, falando de interocepção, né, você falou palavras muito importantes: construção, percepção e experiência. Como é que a ginástica holística trabalha a interocepção na prática? Porque eu coloco assim, o recurso da ginástica holística, do trabalho da ginástica holística, é o movimento. Mas o movimento, ele é de propriedade de todas as pessoas que trabalham com o movimento. Uhum. Agora, o que diferencia a ginástica holística é a metodologia que ela usa esses movimentos e como ela conduz uma aula, os pontos indispensáveis para estarem em uma aula de ginástica holística para ela ser a ginástica holística.
Então, a interocepção entra muito desde o primeiro momento, porque o primeiro momento de uma aula da ginástica holística, ele é abordado por uma percepção corporal, onde você já traz essa pessoa para a consciência, ou melhor, para a percepção de como ela se encontra ao começo de uma aula. O que ela traz, o que ela apresenta no corpo dela. Algum incômodo, algum desconforto, ou pelo contrário, alguma sensação super gostosa, super prazerosa. E isso vai muito de acordo com quem conduz, porque as pessoas tendem a uma queixa, e principalmente quando ela vem no consultório de uma físio, e essa físio usa a ginástica holística. Mas aí a gente leva para um outro lado nessa percepção, para construir esse corpo, que é ela se perceber também daquilo que ela tem de bom no corpo dela, que pode nutrir o que não é bom. Então, é entrar em contato disso. Então, esse é um fator que já entra no começo da aula. E depois, todo o trabalho que os recursos que a gente auxilia os movimentos acontecem. Então, os movimentos, eles podem ser realizados simplesmente por eles mesmos, ou usando alguns recursos. Bolinha de tênis, almofadas, bolas de mousse, balão de bexiga, um cabo de vassoura, um bambu. Então, recursos que, assim, tem umas baguetes de madeira, tem os naturais, e a gente também pode criar alguns outros que a gente vai colocando na nossa prática. Uhum. Mas o contato com esse trabalho é que vai também trabalhando o que é a proposta da interocepção. Então, usando esses recursos, a gente também aplica esse recurso para definir o que é a interocepção dentro dessa aula. Tá. Às vezes que eu fiz aula de ginástica holística, eu achei muito interessante porque é uma aula que é conduzida verbalmente e o professor não fica fazendo. Então, eu acho que isso, só por si só, isso já deixa a pessoa olhar mais para dentro e ter uma percepção melhor, né? Se explorar de uma forma melhor e não copiar o outro. Não, né? Isso é um ponto importante, ponto importantíssimo. Porque você vai ser um caminho de construção para esse corpo. Uhum. Primeiro que quando você é um modelo, supostamente quem está te copiando acha que você é um modelo perfeito. Sim. E ninguém é, não existe uma perfeição corporal, né? Então, isso é um primeiro ponto. Segundo, que a Henry dizia uma coisa que eu acho uma frase importantíssima. Você só muda aquilo que você conhece. Para você conhecer, você precisa entrar em contato com isso. Então, é se perceber mesmo, é perceber o seu corpo, construir o seu corpo, construir um movimento. Quando você dá um comando verbal, ele vai perceber que aquilo não é tão fácil, ou não, pelo contrário, nossa, como isso é fácil. Então, ele vai se deparando com os limites e as potências. Então, aquilo que é o limite no corpo dele, que às vezes ele não chega, mas num outro momento, ou até do outro lado, ele vai descobrir que aquilo, nossa, mas desse lado é tão fácil. Então, é um processo muito também educativo, eu coloco, né? A ginástica holística tem esse papel de educação, prevenção e reabilitação, e ele se encaixa também nisso. E esse comando verbal, ele vai um pouco também facilitar a experimentação, que é aquilo que a gente também faz desde bebê, né, Ana? A gente constrói o nosso corpo experimentando. Sim. Então, o propósito é esse, é você experimentar o movimento que eu estou te conduzindo e ver como você vai chegando a ele. Uhum. Eu dou um caminho e você vai ver se você segue aquele caminho, e às vezes a gente percebe que nessa condução ele não está chegando em lugar nenhum e ele não está entendendo. Aí eu vou falar de outra forma, eu vou usar um outro recurso. Jamais eu aponto o nome, numa aula de ginástica holística, jamais você fala, fulana, não assim. Não, você vai descrevendo e falando, até que ele vai se dando conta, acho que eu não estou fazendo legal, acho que eu posso fazer isso melhor. Uhum. Então, você vai fazendo com que ele entre em contato sem que você o critique ou também o exalte demais. Uhum. Então, é um se conhecer, por isso que a ginástica holística também chega tanto no que a gente fala que é o psique, né? Aí nesse ponto eu acho que a Erin Fried, dentro do meu conhecimento das técnicas somáticas, foi a primeira pessoa que realmente deu essa força para o psique e volta a falar, não tinha quase nada de teoria. Hoje a gente vai encaixando as teorias, mas ela lançava algumas coisas que a prática permitia, né, Ana? Ela era uma médica, e depois ela foi ser fisioterapeuta para ela, porque quando ela foi embora para a França na época do nazismo, ela não pôde ser médica, ela foi fazer fisioterapia. Então, ela tinha um embasamento sem dúvida. A prática dela
permitia com que ela dizia que, olha, trabalhando esse corpo, você vai chegar nesse psique. Você pode até não mudar, porque para mudar muitas coisas precisam acontecer, mas é um caminho, é um caminho. Vamos lançar mão disso, da experimentação. E aí você vem falando que a fáscia tem toda essa abordagem em cima do psiquismo também. Uhum. Então, ela foi a primeira pessoa que realmente fez a gente começar a pensar, nossa, mas trabalhando o corpo, poder chegar nesse psique. E aí a gente, então, conduzindo esse trabalho oralmente, você vai dando esses caminhos para a pessoa também entrar em contato com, não só com o corpo dela, mas com as emoções dela. O que aquele movimento vai trazendo, se é um prazer ou se é uma irritação, se é um incômodo, se depois do movimento, o que isso te trouxe? Porque assim, Ana, também a gente tem um hábito de achar que tudo que você faz tem que ser bom e agradável, mas nem tudo é, né? Tem práticas que você vai fazer e que não é gostosa, mas não é gostosa não é porque a prática não é boa, é porque para você aquilo se depara com as suas resistências, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Então, se você for conduzindo de uma forma onde você permite que isso seja um caminho que você vai transitando, ele vai entrando em contato com a raiva, com o ódio, com aquilo que ele tem também de bom. E se de repente numa aula, às vezes, ele termina e não está tudo bom, não vai sair linda, maravilhosa, relaxada, solta ou forte, também não tem problema, porque é um corpo experimentando e que nem sempre está tudo bom na vida. Então, isso também é importante. Faz parte do processo. Faz parte do processo. E eu lembro que numa live você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que na ginástica holística realizam-se movimentos que nem sempre são os movimentos habituais nossos. Isso. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. A Everide propunha isso, você fazer a experimentação de alguns movimentos que não são comuns. Primeiro porque tudo aquilo que é comum você já tem programado e entra no automático. Então você não vai despertar novas respostas neuromusculares, porque aquilo já está programado, já está no automático, você às vezes nem pensa o que você está fazendo. Mas fazer aquilo de uma outra forma, inabitualmente, numa outra posição, para que você comece a construir isso. E, consequentemente, você desprograma os registros automáticos que você tem e você também traz novas informações para o teu corpo. Novas experimentações, novas possibilidades. Gestos complexos, entre aspas. Mas, por exemplo, um exemplo para deixar isso um pouquinho mais claro. Você tem um movimento da ginástica holística, a gente pode, para ficar em pé, passar para o ajoelhado, semi-ajoelhado, ficar em pé. E se a gente cruzasse uma perna de índio e, ao invés disso, a gente subisse numa espiral, onde você cruza de índio, joga a tua mão para o lado que favorece e você vai subir numa espiral. Então, aí as pessoas, nossa, que coisa esquisita isso. Então, só que depois ela fala, nossa, mas a gente ficou em pé. Então, você propõe uma nova experimentação. Isso cabe muito também com o desenvolvimento natural da criança, né? O desenvolvimento motor normal, o que é? Uma experimentação. Ela tenta de um jeito, ai não, esse não. Ela tenta do outro, nossa, esse parece que é mais gostoso. E aí ela vai construindo. Naquilo que ela já está comum, muitas vezes ela também acha que se ela for fazer, ela vai sentir dor, porque ela já tem um registro da dor para aquilo ser daquele jeito. E você propõe de outra forma, ela não sente. Aí cabe a você que está conduzindo, em alguns momentos, fazer ela entrar em contato com aquilo. Olha, tudo bem para você fazer dessa forma? Como foi? Nossa, que delícia esse movimento, nossa, como foi bom. Esse movimento não te lembra algo que quando você faz, nem sempre é tão bom? E aí você traz, depois da construção de um movimento, uma experiência boa, uma experiência prazerosa, você ressignifica o movimento que não é tão bom. Nossa, é mesmo. Daí você pode falar, então, tá vendo? Nem sempre vai ter a dor. Talvez se você fizer numa outra posição, um braço um pouquinho mais para baixo, mais para frente, você pode não ter a dor. Então você vai também mostrando para a pessoa que não, eu não posso fazer assim, porque assim vai me doer. Então você também mostra que ele fez a mesma coisa, só que de outra forma. Então ele começa a pensar, nossa, então eu posso fazer aquilo que eu achava que eu não posso mais. Então ele também vai tendo mais, vai ampliando e retomando a capacidade dele se mover. Porque naturalmente, né, a gente tem o dor, não faço. E aí o corpo vai fazendo cada vez menos, né? E é rico quando você também aborda, não, faz, e faz em vários sentidos, em várias direções. Então cabe um pouco dentro dessa explicação que você fala também das faces, do treino das faces.
faça numa outra direção, num outro sentido. Porque tem hora que eu coloco, eu dou um exemplo, não sei se você também já usa isso, nunca te ouvi falando, mas o corpo é como se fossem algumas gavetas emperradas. Quando você tem uma gaveta emperrada, você nunca vai puxar a gaveta de uma vez que ela não vai vir nunca, a não ser que o móvel vem junto. Mas se você vai dando entre aspas, um tranquinho, mas um jeitinho, ela uma hora vai abrir, porque você vai dando a possibilidade dela soltar até que ela abra. E eu vejo o corpo assim. Você vai dando condição. De repente, ele vai e faz. Eu acho... E além dele fazer, né, Ana? Desculpa, te cortei um pouquinho. Mas além dele fazer, ele libera N outras coisas. Ele faz aquilo que ele não fazia e ganha outras amplitudes de movimento e outras regiões que libera, porque a fáscia leva a isso. Sim. Inclusive na área do cognitivo, né? Esses ganhos são imensos. Eu acho muito legal essa história de variabilidade motora. E recentemente eu estava num grupo de biotensigridade e eu acho até que cabe muito bem falar aqui. E a aula era uma aula prática, então a gente tinha que fazer umas posições aonde a gente não usava a coluna como um fator estabilizador para nossa postura. Eles faziam a gente torcer e mudar de um jeito que a coluna não era mais um eixo de estabilidade. E aí a gente sentiu na pele como é difícil a gente mudar, porque a gente tem impresso no nosso corpo e na nossa lente cultural que eu, a partir do momento que eu sou uma pessoa que sou bípede, a minha coluna é meu eixo, a minha coluna é minha estabilidade. E aí quando você pede para a pessoa fazer algum movimento onde a coluna está torcendo, ela não é mais o seu eixo, você fica toda desorganizada. E aí, o Dr. Steve Levan, que é o pai da biotensigridade, ele estava nessa aula e ele falou assim, isso é pura biotensigridade. Quando o seu corpo é colocado numa situação dessa, ele não está acostumado, então vem aí essa dificuldade, mas o seu corpo ele tem toda a chance de se reorganizar nessa teia de pressão e compressão e fazer com que esse novo modelo, aos poucos, vá sendo uma coisa conhecida. Isso faz parte da... Uma outra forma, né? Uma outra forma, um outro comando. Exatamente. Então, ele falou assim, graças à biotensigridade, é possível a gente mudar essas experiências para experiências não tão exploradas e ainda assim aprender, torná-las mais habituais ou conhecidas, graças ao conceito da biotensigridade. Porque essa teia que a gente tem, que é a face dentro da gente, tem essa capacidade maravilhosa de ir se adaptando, né? De ir espalhando essa informação daqui para ali, essa tensão aqui vai igualar com aquela compressão ali. Daí, quando eu ouvi ele falar, eu falei, faz todo sentido. Faz todo sentido, né? E eu acho que tem muito a ver com o que você falou aí, né? Com o que eu falei, E outra coisa dentro disso, Ana, me fez lembrar a riqueza que a ginástica holística propõe, que é trabalhar os olhos. Então, é um método que chama pelos olhos, então traz movimentos oculares para ganhar movimentos de cervical e movimentos até de estabilidade. E aí a gente também pensa e reflete o quanto o olho é uma porta de entrada para todas as nossas questões, né? Pelo olho que entra as nossas emoções e as nossas relações. Então, a importância realmente de propor movimentos com os olhos naturais dele, os músculos dos olhos, e propor experimentação de movimento sem os olhos. Então, também para acionar dentro dessa explicação um pouco também outros caminhos de você descobrir o movimento. Sim. E a riqueza que eu também, uma coisa que eu descobri pela ginástica holística é o trabalho da língua. Então, a importância da língua, né? A ginástica holística tem uma coisa que é um diferencial de todos os métodos, que é o eixo central que ela constrói, que é o PPTL, né? O pé, o períneo, o transverso e a língua. Então, é essa respiração que aciona esse eixo central do nosso corpo. Então, o trabalho da língua, a potência que essa língua tem, o quanto a gente consegue ganhar muitas coisas com o trabalho da língua, uma posição da cabeça adequada, um relaxamento de toda a mandíbula. Então, assim, são algumas coisas diferentes
de um modo geral, dos métodos. É um diferencial que a ginástica holística traz e que, claro, pode estar associado num outro trabalho, né? Hoje mesmo, numa prática que eu dei para os meus alunos, a gente trabalha muito os abdominais usando a língua no céu da boca. Então, usando esse pré-instalar da língua no céu da boca. E é nítido. Nossa, uma senhorinha que tem mais dificuldade, o que ela me fala? Nossa, parece que meu ombro fica mais leve. Tem lógica isso? Aí a outra assim, nossa, parece que eu sinto mais o meu abdominal do que eu estava sentindo. Uhum. Então, o potencial é um despertar, um diferencial também da ginástica holística, essa construção. E aí vem em cima de todas as justificativas que hoje a gente tem, né, dos 5 diafragmas. Então, a gente daí consegue hoje explicar o porquê que essa língua tem todo um papel mesmo. Antes ficava em sentir e perceber. Hoje a gente consegue dar a resposta. E essa língua, ela faz... tudo isso que você falou, nomeou, faz parte da linha profunda anterior do Tom Myers, né? E o Tom Myers, ele sempre fala... se a sua linha profunda anterior não estiver em equilíbrio, todos os outros trilhos vão estar fora de equilíbrio. Então, E aí eu viajo um pouco porque eu adoro o psiquê, né? Então aí eu já vejo também qual a primeira ação que a gente fez mesmo da relação é a sucção. Sim. Mesmo que ela não tenha sido na mama, mesmo que ela tenha sido numa mamadeira, né? Mas é o ato, então assim, é o primeiro ato de se relacionar. Então realmente, imagina, eu penso toda vez que eu dou as aulas e coloco isso, quanto isso também está trazendo de mobilização. Né? Essa língua que tantas vezes fica proibida de falar, de se expressar e de encontrar a força dela, o potencial. Essa história de máscara hoje em dia, como é difícil você não poder falar, você já sente só o fato de estar um pouquinho com a máscara, você já sente uma tensão a mais na sua mandíbula. Então, trabalhar a língua também é importantíssimo por isso. Também por esse lado do emocional que a gente pode abrir uma porta de entrada. Não é que a gente vai ser uma psicóloga, né? Mas toda essa influência que tem do soma e do psiquê, que não dá para separar, né, Ana? O corpo assim, é como a Refit também fala, o corpo é indissolúvel. Indissolúvel em que sentido? Você a gente entende que não é mais parte, a fáscia permite isso, as cadeias permitem isso, mas um indissolúvel também interno e externo, né? A emoção e a estrutura, osso e a estrutura músculo e tudo que tem vasos e tudo mais. Sim. Então... E essa força de sucção é uma força embriológica, ela é uma das primeiras forças que acontecem lá no embrião. Quando o óvulo, eu lembro que você falou uma vez. Quando o óvulo é implantado ali na parede, ele é succionado. Então, tem a primeira força de sucção para implantar o óvulo. E depois, tem outras forças de sucção que acontecem no embrião. Quando o bebê começa a ficar um pouquinho mais ereto, ele está começando a levar a cabecinha mais para trás, o pulmão é sugado para dentro da caixa torácica. Então, eles falam que até a primeira inspiração ocorre nessa hora. E eu aprendi recentemente uma coisa que eu achei muito legal. Quando a gente está no embrião, a gente tem uns tubos, né? O tubo, a notocorda é um dos tubos, depois tem um tubo na frente que vai formar as vísceras e um tubo atrás que vai formar o cérebro, o sistema nervoso. Esse tubo que vai formar as vísceras começa aqui na região da língua, da boca, vai formar o tubo digestivo, vai descendo, né? E vai acabar lá no ânus. E tudo que está entre vai começar a desenvolver as vísceras ali, né? Porque é o tubo que vai desenvolver as vísceras. Então, esse tubo, ele é chamado de tubo neurovascular e acho que líquido. Por quê? Porque nesse tubo você vai ter nervo passando, você vai ter sangue para irrigar essas vísceras. Então, olha a importância desse tubo que começa na boca, passa por tudo isso que você falou e acaba no ânus. Ele lá no embrião, ele é um tubo que eles chamam de um tubo que vai alimentar os outros também, entendeu? Então, uma referência. Isso é muito legal. Aí, quando a gente vai entendendo a prática, isso faz muito sentido, né? Sim, que aí a gente traz, né? Faz esse link especial, né? Sim, tem muita coisa. Isso que essas pessoas que experienciaram essas práticas como a Ellen Fried,
são pessoas que eram muito visionárias, né? Sim, tinha algo a mais, né? E Tinha algo a hoje, mais. totalmente. E hoje, se ela tivesse viva, tudo que ela falou hoje está sendo provado, né? Incrível. Que bom, né? Semearam. Muito obrigada, Josete, pela sua entrevista. Imagina, Ana, obrigada a você. Eu que te agradeço imensamente por essa oportunidade, por toda a contribuição teórica que você dá. Tem Obrigada uma mesmo. coisa, gente. A Josete escreveu um livro muito didático que fala sobre a ginástica holística. Eu li esse livro em um dia. É um livro super gostoso de ler e muito didático para contar a trajetória da ginástica holística no Brasil, né? Isso, Ana. Eu fiz uma retomada, né? Porque a formação, como eu falei, era na França. Então, eu fiz um convite a todas as pessoas que fizeram a formação na França a escreverem esse livro comigo. Foi uma época que eu fui homenagear os 10 anos de falecimento da Marie Jo. Então, chama O Legado de Marie Jo Guichard, da ginástica holística para o Brasil. E ele fala, é um livro muito gostoso de ler, realmente dá para ler um dia, porque ele é um bate-papo, ele é um testemunho de cada pessoa, tem umas pitadas de teoria, algumas coisas que eu coloquei aqui e que cada um vai colocando o seu olhar, ele vai dando material para você enriquecer qualquer metodologia do movimento. Sim. Qualquer pessoa que vai cuidar de alguém, né? Porque o nosso papel é cuidar de alguém e direcionar essa pessoa para ter um bem-estar, uma longevidade, uma qualidade de vida. Então, é um livro gostosinho de ler, sim. É um livro bem gostoso, né? E aí, se alguém quiser, Como que as pessoas podem te achar, Josete? Qual que é o jeito? Eu tenho o meu Insta, que é Josete Guerzoni, né? Então, eu tenho o meu Insta e tenho o Insta do nosso consultório, que chama Vida e Movimento Fisioterapia. Tá. Então, eu trabalho com os dois. Tá e bom. aí, as pessoas que quiserem alguma dúvida, alguma coisa, quiserem saber mais alguma coisa. E a ginástica holística tem um Insta que chama Ginástica Holística, que também quem quiser saber mais dessa formação, hoje ela é dada aqui no Brasil pela Patrícia Lacombe. Então, quem quiser fazer, conhecer mais e saber profissionais que atuam com isso nos seus estados, perto de você, também a gente pode encontrar nesse Insta e no site. Tá bom. Muito obrigada, Josete. Obrigada a você, Ana. Gratidão. Obrigada.